Olá pessoal, esse é o episódio 115 do Abananados Instacast e hoje nós vamos conversar com o vereador lá de Remígio, Rony Deison. Seja bem-vindo, Rony, ao Abananados. Muito obrigado, Emanuel. Boa noite a todos vocês. A todos vocês que estão nos escutando também. É um prazer estar a primeira vez aqui. Vamos ter um bate-papo bem legal, bem divertido, descontraído. Estou muito ansioso para esse bate-papo aqui da gente. Rony, para a gente começar, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco de você, de onde você é natural, se é de Remígio mesmo. Passo a bola para você. Ótimo. Bem, meu nome é Rony Deison, sou natural de Esperança, nasci em Esperança, mas morei minha vida toda e me criei na cidade de Remígio. Hoje estou como vereador, eleito, primeiro mandato nessa última eleição, mas eu tenho formações em agroindústria, aqui mesmo, na UFPB de Bananeiras, e mais recentemente, que foi o que me deu a visibilidade profissional, me possibilitou muitas coisas que a gente vai falar durante aqui a entrevista, na política, sou nutricionista, pelo FCG, tenho especialização em nutrição materna e infantil, então a área que eu me apaixonei, que eu comecei, e que hoje me realmente deu essa impulsão para a vida política, a vida profissional. E o que foi que motivou você a entrar nesse rumo da nutrição, principalmente a nutrição materno-infantil? A nutrição, até uma coisa bacana, porque assim que eu me formei em agroindústria, estava muito dividido entre a EJC, eu era coordenador regional aqui da Diocese, eu era grupo dirigente lá em Remígio, e os finalmente do curso de agroindústria para entrar no mestrado. Sim. Então eu me dividia muito. Quer dizer, não vou fazer o mestrado, mas eu tenho que também, não posso abandonar a EJC. E eu tive uma prova de mestrado, onde ficou faltando uma questão para eu entrar, e naquele tempo eu fiquei bem, tipo assim, sem entender o porquê, porque tinha aquelas questões que a gente sempre falava dentro do encontro. Cuide das coisas de Deus, que Deus cuide das suas coisas. E naquele período eu imaginei que eu fazendo o EJC, cuidando das coisas dele, eu iria passar no mestrado. Ele estaria cuidando de mim, estaria os planos dele para comigo, seria ingressar no mestrado, posterior um doutorado, quem sabe lecionar, que eu tinha essa facilidade para explicações dentro da própria universidade, mas ele estava me guiando, ele estava me direcionando para a nutrição. Numa reunião familiar, o pessoal vai dizer, Rony, você tem muita cara de educação física. Não, educação física tá muito... Naquele tempo era todo mundo para educação física, quem praticava algum esporte. Disseram, por que não nutrição? Eu disse, nutrição. Tem aonde? Essa parte de nutrição tem em Cuité. Não sabia onde ficava Cuité. Aí eu fui pesquisar, prestei o Enem e passei na primeira chamada, na chamada regular, em 2016. E de lá, então, cursei nutrição, foi o que eu me apaixonei dentro da nutrição, que a gente fazia muito coletiva lá. Um beijo para a professora Vanille e professora Biana Beatriz, onde foram minhas mentoras nessa questão da coletividade. Na questão da nutrição mais esportiva, eu tive Felipe, um professor que da bioquímica da nutrição, bioquímica molecular. Eu fui monitor também. Então a gente perpassou por várias áreas. E onde chegou a nutrição materna e infantil depois? Porque eu vi uma carência muito grande na nossa região desse olhar para uma gestante, desse olhar para o bebê recém-nascido, desse olhar para as crianças, que lá eu já visualizava uma questão alimentar vamos colocar nesse sentido, que é para as questões genéticas também, da própria criança, que a gente vê um crescimento nas pessoas com deficiência e principalmente com alguma sensibilidade alimentar, seja uma alergia, seja uma intolerância, ou até a dificuldade da alimentação propriamente dita por alguma deficiência. Seja um autismo, seja uma síndrome de Down, que eu peguei muito paciente nesse sentido, seja nos riscos da gravidez dentro de uma cidade pequena, por dois extremos, sejam obesidade, por uma má alimentação de comidas prontas, fast foods, propriamente dito, uma alimentação totalmente desregulada, ou outro lado, você não tinha o que comer, não tinha o que se alimentar. Aí já peguei também muitos desses casos dentro de uma gestação. E a gente visualizava muito isso dentro do próprio curso. Então isso me impulsionou a querer seguir essa área, sair um pouquinho da esportiva
Infelizmente ou felizmente, a gente sempre dá uma entrada na esportiva por ser cidade pequena, por não ter, no tempo que eu atendi 1 ano e meio, nutricionistas especializados. Eu até Uhum. comecei também uma especialização em nutrição esportiva e funcional, mas não dei seguimento porque comecei a ingressar na vida pública, né? Mas basicamente a trajetória foi essa. Hoje eu digo que a nutrição foi um divisor de águas na minha vida. O curso de nutrição, o que a gente aprendeu, o que eu aprendi em Cuité e vivenciei, me fez estar aqui hoje conversando com vocês. Eu sempre digo isso. E como é que foi essa experiência no Penai e na Casa da Merenda? Foi aí que a gente começou a ingressar, mesmo sem imaginar, na questão política. Não é questão de prefeitura, questão de um cargo que lida com a população. E como eu falei, né, anteriormente, a gente pega também uma população carente, Sim. que é a população da rede municipal, onde muitos desses alunos que vão para a rede municipal, muitos deles, eu digo com vocês com propriedade, eles só têm essa refeição no dia, refeição da escola. Imagino. Entendeu? Então a gente pegar, e é uma coisa que eu nunca imaginei. Não, mano, vem aqui trabalhar na educação, vou, tranquilo, como responsável técnico do seu vou, vamos embora. Foi mais no tempo da pandemia. A gente Eita. pegou a pandemia, a gente fazia os kits alimentares e a gente sentia no olhar de muitas famílias que era aquilo que elas tinham em meio àquela dificuldade. Era a única coisa que tinha. Então a gente entregava de 2 em 2 meses, a gente passou a entregar mensalmente até normalizar a pandemia. E na aula, na escola propriamente dita, eu peguei 2 meses só. Foram os 2 meses finais, por incrível que pareça. Então a gente pegou tudo isso. Eu não consegui fazer muita coisa. Na pandemia a gente não tinha essa liberdade, mas a gente ainda deu uma capacitação para as merendeiras, conversou com as gestoras, a gente implantou um cardápio escolar em cada unidade, uma escola do município, das 22 escolas, entre essas 5 creches, escolas integrais. É um mundo. 3.000 estudantes. Gente. Precisou ajustar muita coisa na merenda? Precisou. Algumas coisas que sempre vem o PNAE é o Programa Nacional da Alimentação Escolar. Então a cada ano ele muda. Esse alimento pode, não pode açúcar, pode leite, não pode enlatado. Então a gente sempre procurou aliar esses conhecimentos a essas regras que o PNAE nacional traz, com também a regionalidade da coisa. Não adianta eu querer fazer uma coisa que não é da nossa região. A gente tem que colocar uma carne de bode, a gente tem que colocar uma macaxeira, a gente tem que colocar uma carne de sol. Muitas crianças não gostam de verduras e legumes, mas a gente estava começando essa introdução para eles conhecerem, principalmente nas creches, né, nas pré-escolas, nos fundamentais 1, nos anos iniciais, na verdade. Então teve todo esse trabalho que foi em um ano. Foi no ano 2021. A gente pega uma transição de pandemia, pega uma transição de pós-pandemia para poder organizar. Até porque levou tempo, acho que muita coisa ainda nem voltou ao normal como era, né? E depois você fez aí uma transição para secretário de Desenvolvimento Social. Isso. Ou seja, uma coisa foi levando a outra, né? Qual foi o seu maior desafio como secretário? Eita! Meu maior desafio como secretário, eu acho que foi entender como funciona uma secretaria de ação social. Qual a funcionalidade, qual a finalidade, como a gente deve atender a população, qual a grandeza da secretaria. E a gente veio perceber, quando eu falo a gente, é porque eu tinha uma equipe incrível. No tempo que eu trabalhei, eu estive à frente como secretário 2 anos, 2 meses e 15 dias, né? Eu tenho isso porque foi uma coisa que marcou muito. Então era um cargo de confiança, era um cargo que a gente lidava com a pobreza, a carência do município, não só carência financeira de alimento, mas de atenção. Então até a gente entender, até dar a virada de chave, o start, que a gente está lidando com pessoas que muitas vezes não tem nada de nada, e a gente saber lidar com elas, isso é um desafio não só para mim, mas qualquer secretário que ocupa esse cargo em qualquer município. Então isso é importante da gente visualizar, salientar, e foi lá onde eu desenvolvi, junto com a equipe da assistência, junto com o Petrônio, que sempre andou comigo, doutora Alexandra, que chegou já
na caminhada, não chegaram no início esses dois, mas eu tive muita gente que estava desde o início comigo, errando, aprendendo, mas muitos desses projetos que hoje, né, são a base que fizeram a minha eleição como vereador, a gente criou lá, na secretaria. E foi aí que começou as inspirações para se tornar vereador. Foi e não foi. Não foi? Não foi que eu não queria. Conte isso, então. Eu não queria estar como vereador, não pensava. Precisava. Aí a gente a gente Não vai é? ver. Mas eu não queria, eu nunca senti atração nessa vida política. Eu sempre fui uma pessoa carismática, eu me considero pelo menos. Sempre falei com todos, independente de religião, cor, raça, signo, gênero, qualquer coisa. Sempre tratei todo mundo igual. Seja pobre, rico, venha passando fome, cheiroso, com mau cheiro, todo mundo eu tratava da mesma forma. Seja um prefeito, seja um gari. Então isso, as pessoas me viam, e por eu estar em uma secretaria, uma das maiores do município, lidando com muitas pessoas todos os dias, então isso que deu essa impulsão. E além de fazer um trabalho que, graças a Deus, foi muito reconhecido, não só em Remígio, mas em uma região como um todo. Na nossa região, principalmente por aqui. E mesmo com isso, eu não visualizava estar como vereador. Eu queria terminar o trabalho na secretaria. Que aí vieram alguns embates políticos dentro disso. Ciumeira, trairagens, Tá. envolve esse contexto maravilhoso, o contexto político. E foi depois disso que eu digo, não, então a gente precisa modificar um pouco esse cenário político. Uma frase que eu levo para a vida foi que eu cheguei numa casa, numa visita, já no período eleitoral, e a mulher disse, Rony, até então, antes de você estar como secretário, eu não sabia o que o secretário de Ação Social fazia. Eu só vim saber o que ela fazia depois que você estava à frente. Aí eu completei. E vocês vão saber o que um vereador faz, se Deus quiser, quando eu for eleito por vocês. E é isso que eu procuro fazer dentro da vida pública, no Legislativo, na Câmara dos Vereadores. Pelo menos nesse início, nesses 2 meses e 18, 19 dias, né, de mandato propriamente dito efetivo, a gente tenta fazer um trabalho que não ocorre, porque já a gente fala. Sim. Mas a secretaria, eu posso até citar Barriga Cheia da Vida, que a gente institui em Remígio, que foi dentro de uma política de segurança alimentar e nutricional, que aí a nutrição me deu esse arcabouço para a gente poder aprovar essa política. Dentro dos 223 municípios de Paraíba, Remígio é um dos poucos que tem uma política de segurança alimentar e nutricional aprovada. Aí o Barriga Cheia é tipo um sopão, né? Sim, sim. Onde a gente entregava refeições prontas para a população carente de Remígio 1 vez por semana. E a gente entregava não só sopa, por isso que não foi sopão. Era macarronada, era cuscuz recheado, era arroz de leite com carne de sol, com carne moída. Então a gente, além de levar alimentação, a gente levava dignidade alimentar e nutricional para todo mundo. Eu disse, não, eu quero ofertar o que eu queria comer numa janta de quarta-feira. Era toda quarta-feira. E isso o pessoal foi vendo. E eram 300 pessoas, 300 famílias. E eu fazia questão de abraçar todo mundo, de falar com todo mundo. Todas as quartas-feiras, né, pontualmente, sem falhar, eu estava lá com a população de Remígio. Além de diversas outras coisas, algumas questões com a pessoa com deficiência, da causa animal, com a melhor idade, o serviço de convivência. Então foi um conjunto de ações que nos levou a estar aqui. E quando você assumiu, porque eu acho que quando você estava na Secretaria de Ação Social, talvez você tinha uma visualização das demandas que chegavam. E quando você se torna vereador, você tem uma visão macro. Isso. Porque as pessoas começam a lhe procurar e a trazer mais questões do dia a dia delas, né? Quando você assumiu hoje como vereador, como que você encontrou a segurança alimentar de Remígio? Na verdade, a gente tem uma insegurança. A gente encontra a segurança alimentar e nutricional totalmente falha. E ainda existem pessoas que passam fome. Existem pessoas que passam um dia sem comer. Então a gente, além de ter uma insegurança alimentar dentro de Remígio, a gente tem uma insegurança de moderada para severa. Eu não digo severa, porque dificilmente a gente vai encontrar pessoas há mais de 3 dias sem se alimentar.
Mas eu já encontrei pessoas que não tinham nada no dispensa e não fizeram uma refeição no dia. E a gente teve que dar a mão, dar esse apoio. Então existe essa fome Remígio. E não existem programas suficientes a nível municipal que vão aportar todas essas famílias. Eu não falo só em Remígio, porque isso é nível Brasil. Mas em uma cidade pequena, às vezes se torna um pouco mais difícil, mas às vezes se torna um pouco mais fácil do que o geral a gente conseguir mudar esse panorama. E é o que a gente tentou como secretário, é o que eu pretendo municiar a secretaria junto com o prefeito, junto com a prefeitura, para que a gente possa dar continuidade ao trabalho que eu vinha fazendo. Eu saí da secretaria faz um ano e um pouquinho, né? Completou um ano dia 15 de fevereiro. Completou um ano que eu saí. Eu rompi com o prefeito, na verdade, da época. Eu migrei para outro grupo político que se elegeu, graças a Deus, o prefeito, eu como vereador. Mas a gente está engatinhando ainda. Está engatinhando. Então a gente vê muitas lacunas a serem preenchidas em relação à segurança alimentar do município. Ainda sobre o combate à fome, tem alguma política pública que você acha que é mais eficiente no combate à fome e menos eficiente? É porque, assim, toda política pública, ela vai ter seus benefícios. Mas para Remígio? Isso é importante. Para Remígio a gente vê, eu quero muito, e eu desejo isso, levar uma cozinha comunitária. Que seria o barriga cheia ampliado. Sim. Em vez de um dia na semana, todos os dias. Isso já foi um requerimento que eu apresentei na Câmara dos Vereadores. Isso já foi uma conversa que eu tive com o prefeito Cláudio Regis. E a gente quer, se Deus quiser, nesses 4 anos, trazer uma cozinha comunitária para Remígio. E aí a gente, sim, garantir pelo menos uma refeição por dia para as famílias carentes do município. Isso é uma coisa até que Jussian fez já, assinou ordem de serviço, está em construção lá em Solânia. Tem outras cidades que já têm esses projetos efetivos, tá certo? Então é uma coisa que eu vejo vai minimizar muito essa insegurança alimentar. E a gente tem aquelas questões de distribuição de renda. Tem várias cidades que dão um aporte financeiro para a população carente, fazem alguns acordos com os comerciantes para que esse dinheiro investido seja deixado na cidade, investido na população, seja também investido no comércio. Então isso é uma boa, mas agora a gente não consegue fazer tudo nesse início de gestão, que é uma gestão que mudou, que era 12 anos a mesma gestão. Mudou agora. Então é tudo de acordo com o que a gente vai conseguindo. A gente tem que primeiro organizar a casa, primeiro organizar as demandas para poder efetivar propriamente dito esses projetos. Tem muita coisa boa. E as cestas básicas, isso é importante também. Quando eu peguei, na secretaria, distribuía 50 cestas básicas. 50 por mês. Nós temos uma população de 18 mil habitantes em Remígio. Nós temos 4 mil pessoas que recebem Bolsa Família. No CRAS nós tínhamos mais de 2 mil famílias e a gente tinha 50 cestas básicas por mês. A gente aumentou para 300. A gente mais que quadruplicou, vamos dizer assim. E ainda não dava. Não dava. E a situação hoje? Hoje está fazendo essa transição para que continue essas 300, mas a gente está procurando aporte financeiro para que a gente possa ampliar. Eu sinto muito uma cidade, e eu vejo como espelho Dona Inês nessa questão de distribuição de cestas básicas. Lá tem a metade da população de Remígio. Por mês eles entregam 1.000 cestas básicas. Inclusive agora vão implementar uma moeda local. Exatamente. Um banco lá local. Exatamente. Então lá eu tinha muito contato com a ex-secretária de Ação Social. Como eu tive contato com os secretários de Ação Social durante os 2 anos que eu passei, e a gente trocava muitas informações. E essas informações que a gente podia, pegava de um lado, pegava de Montadas, de Esperança, pegava lá de uma cidade do sertão de Patos, conversei muito com a secretária de lá, tá entendendo? Então a gente ia implementando tudo isso, vendo o que dava certo, para poder trazer para a Remígio também. Então isso foi muito importante. A gente vai conseguir. Pai, o primeiro passo já deu. O importante não é ficar de braços cruzados, né? Então vocês não estão. No decorrer do tempo, as coisas vão melhorando. Vamos.
E agora nós vamos dar uma pausa aqui na gravação do nosso episódio para falar com você. Se você precisa cuidar da sua saúde, você precisa fazer exames, temos um lugar perfeito para isso, a Qualivida. Lá você encontra os melhores profissionais da região, os mais diversos e os exames que você precisa fazer para cuidar da sua saúde. Não perde tempo, passa lá, faz um combo, parcela no cartão, ó, e cuida da tua saúde. Qualivida, qualidade de vida. Agora vamos voltar à nossa entrevista, que também tá ótima. E aí você entrou aí na causa animal. Sim, sim. Como foi a entrada no mundo da causa animal? Você foi um amor a um pet ou foi uma causa que você sempre quis? Foi um amor à causa. A causa propriamente dita. Eu não nem imaginava fazer isso. Mas eu tenho algumas amigas, né, que a gente constrói ao longo do tempo por inúmeros fatores. E um desses fatores foi que uma cachorra de um abrigo, na verdade eu não sabia nem que era de um abrigo, era de uma amiga minha, Cíntia, lá de Remígio, ela se perdeu. E ela se perdeu em Esperança. E a gente passou três madrugadas procurando essa cachorra em Esperança. Tá. E a gente rodava Esperança, rodava as ruas e publicou e fez uma nota. E naquele tempo eu nem pensava em nada. Isso 2020. 2020. Não para 2020. E procurando e achou essa cachorra. E desde essa situação que elas me apresentaram o abrigo Toca dos Bichos, lá de Remígio. E me apresentaram também todo mundo que os pais, o projeto, tinha um pouco incentivo. Uhum. E eu sempre fui de auxiliá-los da forma que eu pude. Seja com carro, com a ração, com apoio, para chorar junto. A gente foi construindo essa amizade. Como secretário, a gente, e isso junto com a doutora Alexandra, a gente pegou um projeto, né, para poder dar um aporte financeiro, projeto de lei, para poder dar um aporte financeiro a todos os abrigos da cidade com um salário mínimo. Então, dentro da estadia como secretário, para dar esse aporte, além da água, de umas coisas básicas que o município ofertava, ficou como lei, o município dá um salário mínimo a cada abrigo, claro que legalizado, com CNPJ, comprovando, tudo bonitinho, mensalmente, para que eles possam ter esse aporte o abrigo. Então essa foi a primeira conquista. 2023 a gente conseguiu aprovar a lei. 2024, graças a Deus, conseguiu. 2025 agora está dando continuidade e a gente procura também elevar um pouquinho isso, porque a gente vê a crescente em animais de rua, a gente vê a crescente falta de políticas públicas voltadas para a causa animal. Eu não digo a falta nessa questão, vou penalizar, beleza, penalizou, mas o que é que eu faço para ter um controle populacional de cachorros, de gatos, para ter um controle de zoonoses? Então esse seria o maior desafio de Remígio? Um dos. Quais seriam os outros? Um dos é essa causa animal. Outro desafio que eu vejo em Remígio, na verdade, eu vou ser muito sincero, a gente não tem políticas públicas, além das federais básicas, que tem para todos os voltados na cidade de Remígio, não. O Remígio segue um calendário. Ele segue um calendário nacional. No caso, vacinação. Tá Entendi. Entendendo? Não tem uma política pública efetiva. E agora, eu, junto com o prefeito Cláudio, a gente fez uma solicitação junto ao deputado federal Aguinaldo para a construção de um hospital veterinário em Remígio, junto de um centro de zoonoses, para ver se a gente consegue ter esse controle populacional, para ver se a gente consegue ter esse auxílio para os abrigos, para as pessoas em maior vulnerabilidade social, que a gente vê que a grande incidência de animais de rua são nas comunidades mais carentes. Felizmente. Então, para a gente dar esse aporte para a população, a gente não tinha política pública voltada para a causa animal. Como não tem política pública voltada para muita coisa. Eita. E aí, no caso, então, pelo que eu tô vendo, você como vereador vai ter um certo trabalho, e você vai ter que fazer muitas coisas, ajustar tudo isso. Né? Tem a causa social, tem a causa animal, e agora a gente vai entrar em outro tema extremamente importante, que são os PCDs. Pessoa com deficiência. E como que você conseguiu implementar? E o que você
pôde fazer enquanto era secretário, que eu suponho que sendo secretário de Ação Social deva ter tido uma demanda, né, dessas pessoas, e o que você conseguiu fazer naquela época e o que você pretende fazer agora como vereador? Na época da secretaria, eu sempre dizia que a gente conseguiu fazer o básico. A gente não tinha Mas essa. era um básico bem feito? Era o Ah, básico então bem tá feito. bom. A gente conseguia, pelo menos, acolher as pessoas. A gente conseguia dar dignidade a essas pessoas em qualquer evento que tinha dentro da secretaria. A gente conseguiu levar essas pessoas para o Instituto dos Cegos em Campina. A gente conseguiu fazer uma semana da pessoa com deficiência lá em Remígio. A gente conseguiu dar uma visibilidade para a causa autista. Um primeiro workshop Mundo Azul, que foi uma ideia minha, foi minha ideia, olha, não, né? Minha ideia, mas que teve a contribuição de diversos setores em Remígio. A gente juntou uma coisa a outra. A gente fez um evento muito bom. Seria primeiro público e evento. privado? Não, As público. ajudas? Não, as ajudas vieram só do poder público. Ah, entendi. Naquele primeiro momento. Era o que a gente tinha disponível. Então a gente fez um básico, mas um básico que deu para dar uma visibilidade boa à causa. A gente deu uma visibilidade às pessoas. A gente deu uma dignidade às pessoas. E eu até brincava sempre, que uma das primeiras coisas que eu iria batalhar como vereador era um projeto de lei voltado para as pessoas com deficiência. Era conseguir parcerias que antes eu não consegui como secretário. E hoje nós conseguimos. Hoje nós conseguimos uma parceria com a Casa Azul. Que quando eu estava como secretário eu tentei, mas levei um não do até então prefeito, dizendo que não tinha condição, o município não tem condições de fazer essa parceria. E quando eu apresentei essa causa esse ano, mês passado, na verdade, mais precisamente para o prefeito, ele disse, Roné, para ajudar o povo, eu disse, pode fazer. No caso, quem deu essa negativa foi o prefeito do Remígio? É, o antigo. Ah, o antigo. Esse novo não, o novo, agora Cláudio Reis, ele disse, não, vamos fazer. E fechamos a parceria com a Casa Azul. Então a gente vai ter uma reunião quinta-feira, vulgar amanhã, tá indo para o ar, né, na quinta, então provavelmente nós já tivemos essa reunião, justamente para abrir para a população de Remígio, direitinho 20 crianças autistas a serem atendidas lá na Casa Azul. Eu apresentei um projeto de lei para a pessoa com deficiência também. Já está apresentado na Câmara Municipal, onde a gente dá algumas prioridades para a pessoa com deficiência. A gente vai implementar um crachá para todas elas, para ter prioridade tanto nos atendimentos dos equipamentos de saúde do município, quanto também dentro dos supermercados, dentro de todos os comércios que tem no município. Uhum. Então a gente vai construir junto. Eu construí, na verdade, né? A gente fez até uma reunião na Câmara, onde vieram muitas mães atípicas, para a gente poder também promover a Semana da Maternidade Atípica. Então tá tudo dentro do projeto de lei que eu disse. Eu não consegui fazer como secretário, mas a gente vai fazer como vereador. E tem sido muito difícil promover essa inclusão? Sempre é. Nada é fácil. Não é fácil. Não é fácil, principalmente pela descrença de muitas pessoas com a Câmara Legislativa, com a Câmara de Vereadores. Então, desde muito tempo, a população de Remígio tinha uma descrença da Câmara. A Câmara não faz nada, a Câmara não trabalha, o vereador só está de 4 em 4 anos. Então a gente veio para tentar dar uma mudada nessa história. E dentro desses menos de 3 meses, já apresentou 3 projetos de lei, Petrônio. 3 projetos de lei, eu acho alguns requerimentos, 2 já foram aprovados, tem outro em relação à violência contra a mulher, que a gente está terminando de redigir para poder apresentar na casa. Então a gente está tentando dar uma dinâmica diferente dentro da Câmara dos Vereadores. Um projeto de lei que não tinha o tempo que a gente procurava para ter. Entendi. Entende? Então essa pessoa, a causa da pessoa com deficiência dos PCDs, a gente está mais engateando do que a segurança alimentar e nutricional. Está no início. Ah, então, provavelmente, na antiga gestão não tinha. Não. Era o básico. Muito básico. Muito. Também seguindo um calendário federal, vamos dizer assim. Assistencialismo. Exatamente. Nada entendi. além disso. Não tinha nenhuma iniciativa do Poder Legislativo, muito menos do Poder Executivo nessas questões. Era para falar, não, tem uma coordenação da pessoa com deficiência, você trabalha, só não deixe morrer. Só isso.
Era basicamente isso. Urgência e emergência. É, exatamente. E eu passei muito na pele porque eu tentava fazer as coisas. Não conseguia. Porque se o governo municipal tranca, como é que o secretário vai trabalhar? Não tem como. Até porque o poder da caneta... Sabe o que é que falavam pra mim? Eu juro a você, aqui eu sempre falei isso. Eu falo isso para as pessoas de Remígio que eu converso, mas diziam que era gasto desnecessário. Tentei uma política, um aporte maior para a pessoa com deficiência era desnecessário. A gente tentou algumas coisas para causar mal, graças a gente conseguiu, mas muitas vezes diziam que era gasto desnecessário. Então, depois de um tempo, eu fiquei pensando o que era necessário. O que é um gasto necessário? É chocante ouvir isso porque são vidas, Sim. são pessoas. Sim. Aquela pessoa é filho de alguém, é mãe de alguém, é pai de alguém que está passando por um momento difícil, ou já tem na sua essência, desde que nasceu, essa deficiência, essa necessidade. Eu costumo chamar de pessoas com necessidades específicas. Esse termo é uma coisa que eu sempre criei na minha cabeça. Entendi. Acho melhor, pessoas com necessidades específicas, né? E assim, eu acho que nessa transição você deve ter enfrentado muitas barreiras. E se você apresentou isso no seu projeto enquanto vereador antes de se eleger, provavelmente teve o descrédito, né? Já que muita gente não acreditava, né? E aí a gente vê que mal começou e a gente já, nessa entrevista, a gente já vai entrando em várias causas e você sempre tem um projeto em pauta. Estudou muito. Tô percebendo. A gente estudou muito para estar ali. Quer transformar o seu espaço em um verdadeiro jardim? Vamos te mostrar como. O segredo para um jardim perfeito começa nos insumos. Um substrato de alta qualidade, adubos balanceados e fertilizantes essenciais para manter e formar um jardim perfeito. Passo a passo, construímos um jardim vibrante e saudável. E você também pode. Transforme o seu espaço com a Viva Plantas. Confira a nossa linha de insumos e plantas e comece hoje mesmo. E como é que vai funcionar essa política voltada para as mulheres? Pronto, a política para as mulheres foi uma coisa, foi na verdade o último projeto de lei que eu apresentei. Eu entrei em contato com a senadora Daniela Ribeiro, com o gabinete, que ela tem essa causa veemente com antes que aconteça. É um projeto de bancada do Senado Federal, que elas implantaram desde 2023, se eu não finalzinho, onde é um projeto para combater essa violência da mulher. E elas me deram todo o aporte e disseram: Rony, você faça um projeto de lei, veja direitinho aí e você inclua o antes que aconteça. Que a gente pode dar um aporte maior tendo incluído num projeto de lei municipal. E assim foi feito. E dentro desse contato, ela disse: Rony, eu conversei até com o pessoal aqui do estado da Paraíba, a assessoria de Camila Maris, que é a esposa do vice-governador, a segunda dama do estado. Conversei com eles e a gente articulou uma sala lilás para Remígio. Então, de antemão, Rony, tem esse projeto, antes que aconteça, vai disponibilizar uma sala lilás para algumas cidades da Paraíba e a gente vai colocar Remígio como prioridade. Importante. Então vai ser uma sala específica para o atendimento à mulher em situação de violência. E o que é que vai ter lá nessa sala? Pronto, é uma sala que fica localizada na Delegacia de Polícia Civil. E ela vai ser uma sala totalmente equipada e voltada para o atendimento à mulher. E vai ser os profissionais fora mulheres também. Exatamente. É importante, Exatamente. né? Profissionais do sexo feminino. Mulheres. Vão estar atendendo mulheres. Em uma sala totalmente especializada e fora a parte da delegacia convencional. Vai ser um anexo, vai ser uma extensão. Vai ter essa sala que vai ser para o atendimento. Mas aí eu penso, a gente vai ter essa sala lá para o atendimento dessas mulheres que sofreram violência. Mas a gente tem que evitar essa violência. Tem. A gente tem que evitar. E é justamente o que esse projeto vai abranger. Vai tentar
trazer algumas punições cabíveis ao município, vai tentar trazer um atendimento, vai tentar trazer um acompanhamento psicológico, social para essas mulheres que já são vítimas. Então, a gente vai fazer um projeto, eu estou terminando de redigir ele, eu pego muitas coisinhas daqui, uma coisinha dali. Exemplos do que deu certo, né? Exatamente. É importante. E adequa a realidade de Remígio. Então vai ficar uma coisa muito bacana. Provavelmente, próxima semana, a gente estará apresentando e explicando lá na Câmara de Remígio. Maravilha. E dentro do seu mandato, quais são hoje as suas prioridades? Tem como dar um spoiler do que vem daqui pro final do ano ainda? Tem algumas coisinhas. Eu sempre fui da causa social. Foi a minha base, é a minha base, a população mais carente, da social, mas eu vejo uma deficiência na saúde. Eu digo não só de Remígio, pelo amor de Deus. Eu vejo uma deficiência na saúde como um todo. Vamos supor. O que é que a gente trouxe para Remígio também? Em Remígio nós tínhamos exames de mamografia 2 vezes no ano. Basicamente. Que era no carro do Amigos do Peito. Sim. Que vinham semestralmente. No mês de março e no mês de agosto. Então faziam 80 atendimentos em cada mês. Então eu fazia 160 atendimentos no ano. Era pouco. É pouco. Então eu digo, não, vou tentar dar uma melhorada nessa saúde da mulher. E já ainda também nessa questão relacionada à mulher. Então a gente foi procurar um apoio. Agradeço até aqui a vereadora Daiane, de Arara. Ela me apresentou a Mulheres de Peito lá em Cuité. Que por isso que eu digo, quando eu apresentei isso a Cláudio, ao prefeito agora, ele disse, é bom para a população? Pode fazer. E a adesão? As Pronto. pessoas estão indo? Aí, então, é o que eu tô falando assim agora. A gente começou um pouco desacreditado porque ninguém sabia, ninguém conhecia. São 30 mamografias por mês lá em Cuité. Mensais, 30 mamografias mensais. Com 15 ultrassons, se precisar, e ainda as consultas. 15 consultas, com ultrassonografia, se precisar. E se tiver a questão de um câncer maligno, uma biópsia maligna, eles que tomam de conta de todo o tratamento da mulher. Então essa parceria, o prefeito, né, puxou, pegou, a gente conseguiu fazer essa ponte, já vamos com 100 mulheres. Vamos completar 100 mulheres agora nesse mês. Então começou um pouquinho desacreditado, mas a gente fechou as 30 desse mês, já. A gente levou 25 no último sábado, que foi o Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, no sábado. A gente levou e vai levar mais 30 agora, dia 22. E já as 30 do mês que vem já estão fechadas. Maravilha. Então a adesão tá maravilhosa. Exatamente. Uma coisa que não tinha. Talvez o fato de não ter, mas também de ver, provavelmente, na gestão anterior, projetos que começavam, não iam, Isso. ou as pessoas não se sentiam convidadas, porque às vezes no interior sempre tem aquela questão assim, eu sou oposição, então eu não vou. Eu vou procurar em outra cidade, eu vou para um hospital federal, mas municipal eu não vou porque eu votei contra, então não é para mim. Né? E as pessoas esquecem que o prefeito governa para todos. Não é só para quem votou nele. Né? Ele faz questão de dizer isso. Governa para todos. Como é que você vê o papel do vereador hoje como engrenagem para transformar Remígio? O papel do vereador é um dos mais fundamentais dentro de uma, vamos dizer assim, de uma ligação de poder executivo e o poder legislativo. Sim. E a participação popular. Sim. É a ligação entre tudo isso. O vereador vai estar lá para fazer essa liga. Aí eu digo que a gente tem muito assistencialismo. E isso é o que a maioria das cidades fazem. E eu digo com toda a certeza que isso não vai mudar nunca. Vai continuar. Só que eu, como vereador, eu vejo que a gente pode sair, a gente pode furar essa bolha. Sim. Fura a bolha. Como é que a gente fura a bolha? Procurando meios, e aí vem os projetos de lei, e vem as parcerias público-privadas, e vem essas questões dessas amizades que a gente encontra no meio do caminho, e abrem essas portas para a gente agariar tanto recursos,
quanto portas abertas para o município. Então o vereador tem esse papel. Hoje eu tenho total liberdade para conseguir o que for de melhor para a população de Remígio. Hoje eu tenho total liberdade de estar aqui em Bananeiras, de conversar com você, de conversar com o Petro em Arara e tentar mobilizar uma ação que beneficie a população. Hoje o vereador consegue. Eu, quando estava como secretário, não conseguia. Eu não tinha tempo. E nem era minha função. Mas eu não tinha tempo. Eu vivi em prol da secretária. Eu deixei de atender como nutricionista porque eu não conseguia conciliar, dar conta, eu não conseguia dar conta das duas coisas. E eu gosto sempre de me dedicar ao que eu faço. Por isso que são quase 3 meses intensos como vereador. É a vereança mais intensa que eu já vi na minha vida. E isso é bom porque a gente dá oxigenação a essas questões legislativas do município, onde não tinha. Hoje a gente faz ação, hoje a gente está fiscalizando, a gente é situação, a gente está fiscalizando, está vendo de perto as obras que estão sendo encaminhadas, a gente atende a população. Eu escuto reclamação e passo para os departamentos que ali estão insatisfeitos, vamos dizer assim. A gente leva essas ideias para que o prefeito possa agarrar. Então, e isso é 10% do que o vereador pode fazer, que tem o poder de fazer muita coisa. São quantos vereadores lá? 11. 11 vereadores. E bem quisera que todo mundo tivesse esse entendimento, né? Mas tem que... As pessoas já estão começando a ir para a Câmara também cobrar, que às vezes precisa. Acho que diante de uma gestão, como você falou, 12 anos, né? Às vezes as pessoas não iam, ou se iam só assim, só para assistir. Eu digo que era uma missa de corpo presente, só para estar ali, para fazer um público, né? Mas eu acho que o tempo mudou. Mudou. E não era atrativo. A sessão não era atrativa. Não tinha uma explicação. Na última sessão, os vereadores de oposição, alguns vereadores, apresentaram uns empenhos de umas notas. Que eles indagaram. E eu disse, eu vou repetir aqui o que eu disse na tribuna. Eu disse, gente, é importante a gente fiscalizar sendo oposição à situação. E eu concordo que é dinheiro público, é dinheiro da gente, é dinheiro do povo. Sim. Que está ali investido e a gente tem que ter responsabilidade. Mas a gente tem que ter mais responsabilidade de entender o que está levando para o povo. De entender a informação. E lá na notinha do empenho tem uma chamada descrição da nota. Cada disse, leiam a descrição. Caso tenha dúvida, veja na licitação, procure um estudo técnico que tem, um relatório técnico, tem tudo descrito. Você não encontrou, dê suaço. Mas não venha com informação pela metade, não. Porque a gente tem uma responsabilidade social do tamanho do mundo. O que eu falo hoje aqui com vocês, o que vai repercutir, não está escrito. Tá entendendo? Então, se a gente dá uma informação, uma informação que não é totalmente verdade, vai repercutir do mesmo jeito. Eu digo, a gente tem que ter essa responsabilidade de pelo menos ter esse preparo. Não o preparo, é só olhar, é só prestar atenção. Eu digo que estudo hoje é muito importante. Mas existem pessoas que não têm o estudo, que são muito mais inteligentes do que eu. Sem dúvida. Do que você, são sábios, né? A gente só precisa ter o cuidado de olhar direitinho tudo que está apresentando para o povo. O povo vai estar prestando atenção na gente. E presta, viu? Presta. E preste atenção em cada passo que a gente dá. Cada foto que a gente tira, cada local que a gente faz, cada oi que a gente dá. Isso o pessoal sempre está de olho. E como novo vereador, teve muita resistência para sua entrada? Teve. Assim que sua candidatura saiu, eu já vou fazendo mais perguntas. Pode fazer. Teve muito vereador, ou disputando também, ou que já tem um mandato longo, tentando puxar o tapete. Como é que foi isso? Sempre tem. É a magia da política. E Fogo Amigo? Ó, mais uma pergunta. Fogo Amigo teve também? Tem, é o que mais tem, Fogo Amigo. E isso, ó, eu vou dizer, isso acontece em todo canto. A gente às vezes não se preocupa com a oposição durante a campanha. A gente se preocupa com o famoso fogo amigo. Mas isso são coisas de política, a gente tem que saber. Se a gente não souber lidar com isso, nem entra na política. Porque vai ter. Entrou no descrédito. Ah, ele é muito novo, ele não tem contato, eu tenho, ele não tem. Isso entre os vereadores que lá estavam. A população não, a população viu
o quanto a gente deu uma nova cara à Secretaria de Ação Social e pediu pelo que a gente tivesse na Câmara. Por isso que a gente teve 523 votos. Entendi. Uma votação muito expressiva. É quase igual, eu diria que parece, sabe o quê? Que cada vereador é uma placa de uma igreja. Aqui é melhor, viu? Lá não. Não, mas quem tem a salvação sou eu. Não, ele não, eu tenho. E vira assim, no final das contas, a população fica meio perdida, mas que bom que a população apostou e tá aí hoje colhendo os frutos que você tá plantando. Deixa eu né? dizer uma coisa. Diga. Sabe de quem foi Hum, a maior descrença? Não foi da população, não. Eu tive acolhimento de todos os lados, porque eu sempre tratei todo mundo igual. E da certo. minha família. Eita. Parte da família. E hoje parte da família não fala direito comigo. Parte da família vem pra mim só pra tentar me colocar pra baixo. Foi uma coisa que a gente tava conversando agora. Ainda hoje, depois de eleito? Ainda hoje. Porque eles são oposição Ah, ferrenha. Tipo assim, pra eles só existe a oposição. O candidato que eles apoiam. Só existe isso. É uma coisa que eu sei diferenciar muito bem, eu tento dialogar. Mas infelizmente eu não posso entrar na cabeça de ninguém e dizer, não, olha, o que o Rono tá fazendo é porque ele tá desse lado. Não. Porque quando eles defendem, eles estão certos. Quando eu defendo, não, eu sou babão. Entende? Então é isso. E eu peguei muitos tios, muitos primos, e hoje eu enfrento isso. Porque eu não estou do lado que eles desejavam, eles falam mal de mim. mas eles apostavam que você ia ganhar? Não. Não? Fizeram uma aposta que eu não ia ter nem 100 votos. E como foi o silêncio mortal depois que saiu o resultado das eleições? Eu acho que a gente paga com trabalho. E eu vou pagar sempre com trabalho. Mas eles silenciaram. Até um tempo, agora já estão falando. Mas é normal. Isso eu vejo muito normal, porque eu não os agradei, vamos dizer assim, porque eu não fui pro lado que eles queriam. Entendi. Mas eu precisava pensar em mim, eu precisava pensar no povo que estava comigo, na população de Remígio, e precisava pensar no futuro político para mim. Quando eu entrei, quando eu carreguei Petrônio para o meu lado, eu carreguei uma doutora Alexandra para o meu lado, e eu não largo deles, porque eles são... Isso fora minha mãe, né? Que minha mãe é o que me deu toda a estrutura emocional, física, mental para tudo isso. Né? A base da minha vida é minha mãe, Uhum. em casa. São as pessoas, minha mãe, minhas duas irmãs, agora só uma que a outra casou, saiu de casa, mas até então, meu irmão, meu cunhado, que morou comigo um tempinho também, mas essas duas pessoas que aqui estão, Petrônia e Sandrinha, elas são meus braços e minhas pernas, esses dois. Então tudo que a gente faz, a gente combina, tudo que a gente faz, todos os passos que a gente vai dar, a gente vê a melhor forma. A gente diz que a gente não se dá o valor, porque a gente tenta ajudar todo mundo e às vezes esquece da gente. Entende? Então eles que me deram muita força, e são a eles e a população de Remígio que está ali carente por esse trabalho que a gente ainda vai fazer, que a gente vai fazer muita coisa. Nesse ano tem muita coisa ainda Eu imagino. pra fazer. E tá só começando, né? Que eu devo satisfação. Entendi. E que eu me preocupo. Entende? E durante essa vida política aí que você entrou agora, teve alguma inspiração? Eita, era até isso que eu tava me perguntando. Eu tava me perguntando a inspiração maior que eu tive dentro da vida pública. E eu vou ser, não sei se eu vou ser clichê, não sei se eu vou imitar alguém ou vamos dizer isso, mas eu sou uma pessoa muito católica. Eu acho que a maior inspiração que a gente deve ter foi Jesus Cristo que andou nessa terra. Ele foi uma pessoa pública, a gente não pode levar a política no meio que ele não foi político, mas ele é uma pessoa que lidava com reis, com pessoas que não tinham nada. Foi uma pessoa que perpassou por aqui e não agradou a todos. Mas ele deu o maior exemplo de todos. Eu não tenho nenhum político e aprendi isso. Porque, eu amo esse... Não. O famoso político de estimação. Não tenho. Eu respeito muito todos. Hoje eu tenho um respeito enorme pela pessoa de Cláudio Regis. Hoje eu tenho um respeito enorme pelo político que ele é. Porque ele é uma pessoa fora da curva. Uhum. Ele é um político que você tem que tirar o chapéu. A liderança que ele tem dentro de Remígio passou 12 anos fora de Remígio. Se manteve firme, manteve a população que votava e gostava dele. Ele é um político incrível. Mas na vida pública eu me inspiro no maior que teve de todos, foi Jesus.
E é ele que me dá força para continuar todos os dias, mesmo com essas batalhas de uma Sim. família não apoiando, mesmo com as descrenças, mesmo com as dificuldades que aparecem pelo caminho. A gente vai seguindo. Imagino. E você acha que a juventude vai despertar para a política também? Vai, eu quero que desperte. O que você diria para quem está tentando entrar na política pela primeira vez, para ser um vereador? Você seja responsável. Responsável com você e com o que você quer. Isso é o mais importante. A responsabilidade vai lhe trazer tudo o que você precisa dentro de um cargo público. As outras coisas vão ser acrescentadas. Sim. Hoje eu estou voltado para a vereança. Então, quando a gente se dedica, a gente vai conseguir fazer um trabalho de excelência. E a gente precisa trazer a juventude. Mas precisa trazer uma juventude responsável. Eu tenho 30 anos, estou como vereador mais jovem da Câmara, mas não é a idade que vai me fazer ser melhor ou pior. São as minhas atitudes no dia a dia. Mas a gente precisa dessa oxigenação. Se não for como vereador, mas como pessoas críticas. A gente tem que ser crítico. Se a gente não for crítico, a gente vai aceitar o que as outras pessoas falam. E que estão decidindo por você, estão né? decidindo por você. Não tem aquela frase, né? Se você não gosta de política, tudo bem, mas você vai ser dominado, entre aspas, pelas pessoas que gostam. Sempre. Não é? E se você pudesse mudar uma coisa hoje em Remígio, o que seria? Apertou um botão, mudou. O que eu mudaria? Não vale demolir a Câmara. Não. Eu mudaria a mentalidade de algumas pessoas. Ter uma mente mais aberta para algumas questões. Não ter aquela mente fechada para o extremismo. O que hoje eu vejo que a nossa política enfraquece muito é o extremismo para o lado A ou lado B. Todo extremismo é demais. E quando a gente muda a mentalidade, quando a gente muda o senso crítico, a gente começa a ter uma escolha mais assertiva dos nossos representantes. E é a política hoje que molda a sociedade. Infelizmente ou felizmente. É a política que molda a sociedade. Então eu mudaria o pensamento de algumas pessoas. Entendi. Fazer com que as pessoas absorvam novas ideias, Exatamente. né? E abrir a mente. Os tempos são outros, né? E é com essa pergunta e essa resposta que chegamos ao final do nosso episódio. Eu já quero agradecer mais uma vez por você ter vindo aqui a Bananeiras, ter essa conversa com a gente, para que as pessoas conheçam, para inspirar outras pessoas, seja de Bananeiras, de qualquer lugar que estejam nos vendo, né, para entrar no mundo da política, para fazer parte desse movimento de mudança que já vem acontecendo com a juventude, e que outras pessoas possam entender as suas causas, também pegar de você os exemplos, já que você gosta de pegar aquilo que deu certo e trazer para Remígio, e também se inspirar e entrar, né, na política para mudar e melhorar a vida das pessoas. Exato. Então, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Fico muito feliz. Aqui o espaço é incrível. Eu comecei a elogiar desde a entrada, mas fico muito feliz pela dinâmica do programa. Fico muito feliz, né, com todo desenrolar. É importante. E é importante que a gente possa tomar de inspiração as coisas boas. Eu sempre falo que na minha vida eu sou espelho para as coisas ruins, eu reflito as coisas ruins, e sou esponja para as coisas boas. Eu absorvo as coisas boas. Então isso é importante a gente saber quando ser espelho, quando ser esponja. A gente tem que ter o equilíbrio de tudo na vida. Aquela velha questão do yin e yang, né? Sim. Se a gente não tiver equilíbrio, a gente vai estar tendencioso a errar mais. A gente sempre vai errar, que nós somos humanos. Mas a gente vai tentar sempre ser o mais assertivo possível. E para as pessoas, né, uma frase, eu acho muito engraçada essa frase, mas é muito verdadeira. Nada se cria, tudo se copia. Exatamente. E a gente tem que copiar as coisas boas e adequar para a realidade que a gente vive. Isso é importante. E não é nenhum demérito eu ver que você está fazendo uma coisa boa e trazer para a minha realidade. Eu estou lhe engrandecendo e mostrando o quanto eu posso também ser resiliente. Sim. Então isso é muito importante. É verdade. Mas agradeço demais, agradeço a vocês que vão ver, que estão vendo, isso é muito importante para mim. A gente passar informações é de grande valia. Pode ser a informação mais valiosa do mundo.
Se tiver só na nossa cabeça, não vale nada. É verdade. A informação é valiosa quando ela é propagada. E é isso que nós fazemos aqui. Exatamente. Agora nós vamos olhar para essa câmera ali, nos despedir do pessoal, dar um tchau, né? Esse é o episódio 115, nós vamos ficar por aqui. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau.